Olá, meu nome é Miguel, sou advogado, atuo há mais de 20 anos na parte de direito de família e sucessões e eu estou aqui para falar para você sobre um problema que você de repente nem sabe que existe. E o que é esse problema? Durante a sua vida inteira você trabalhou, você batalhou para conseguir seus bens, para conseguir proteger sua família, e o que irá ocorrer quando você não estiver mais aqui? No caso, a transferência do seu patrimônio para os seus herdeiros, ela é feita através de um processo, que é o inventário. E esse processo é um processo caro, demorado e que poderá até mesmo acarretar numa disputa familiar, algo que você não quer para sua família. Mas isso não precisa ser feito assim. Você pode fugir desse problema através da utilização do sistema de holding. É algo que já existe no nosso ordenamento jurídico há muitos anos, mas que poucas pessoas conhecem. E eu estou aqui justamente para mostrar para você essa solução, para mostrar que você não precisa passar por todos esses problemas. E eu vou mostrar para você tanto esses problemas quanto a solução através da utilização de uma planilha. É uma planilha simples, mostrando o patrimônio de uma família e quais seriam as despesas que ela teria no caso de um inventário. Para você entender melhor, eu vou utilizar apenas um bem no valor de R$ 1 milhão, que é praticamente um valor médio de uma família classe média, só para você ter uma ideia. Independente se seu patrimônio é maior ou menor do que isso, a conta vai ser basicamente a mesma, as despesas também, só proporcional ao valor do seu patrimônio. Então agora eu vou mostrar essa planilha e vou explicando para vocês, para que vocês possam entender tudo o que irá ocorrer no caso de um inventário. Essa planilha, ela consta todos os valores que você terá de despesas, tanto no inventário quanto no comparativo entre a utilização de uma holding familiar. E é importante você saber do que se trata. Então, para você entender, quando nós falamos de inventário, o valor que será considerado do seu bem não é aquele valor da aquisição, o valor que consta na sua declaração de imposto de renda, mas sim o valor de mercado, já que a nossa legislação ela leva esse em consideração para calcular as despesas. Então, no nosso exemplo, ainda que você tenha adquirido esse imóvel por R$ 300 mil, no nosso exemplo, o valor de mercado dele é de R$ 1 milhão. Você não tem uma capacidade econômica relativa a esse montante, mas o governo considera que é esse valor. Então, todas as despesas do inventário relativas a imposto será calculado com base no valor de R$ 1 milhão. É importante ressaltar que nesse exemplo que nós estamos passando para vocês, nós estamos tratando de um inventário onde não tem litígio, não tem disputa de herança entre os herdeiros, não tem a existência de um testamento, o que acarretaria em mais tempo e uma despesa maior. O testamento, por exemplo, ele é um outro processo, onde você terá mais despesa e terá que pagar também uma comissão para o testamenteiro, que pode ser de até 5% do seu patrimônio. Então, nós não estamos considerando isso. Além disso, por não ter esse litígio, por não ter a disputa entre os herdeiros, nós estamos considerando que ele está sendo feito no cartório, o que é algo bem mais rápido. Quando nós fazemos o inventário, é necessário juntar uma série de documentos sobre os bens. Então, nós estamos considerando aqui a existência de certidões. Certidões que têm um gasto aproximado de R$ 2 mil. Além dessas despesas com certidões, como haverá uma transferência de patrimônio, esse imóvel ele passará do seu nome para o nome de seus herdeiros, nós teremos também as despesas do cartório de registro de imóveis. Além dessas despesas, você possui também as despesas de honorários advocatícios. Esses honorários, eles costumam variar entre 7 a 12% do valor dos bens. Agora, para você entender por que seus herdeiros serão rebaixados de classe social. Nós estamos falando de um imóvel que foi adquirido por R$ 300 mil, ainda que hoje o valor dele seja de 1 milhão. E na grande maioria dos casos, a família ela não tem liquidez para pagar essas despesas. Você pode verificar aqui em nossa planilha que as despesas do inventário são elevadas. Então, qual é a saída? Essas despesas elas devem ser pagas à vista. Não há possibilidade de você fazer um parcelamento longo. E dessa forma, a única maneira que a família tem para pagar as despesas e conseguir concluir o inventário é fazer a venda do bem, o único bem que você possui. Só que o que acontece? Esse bem, ainda que ele esteja no valor de R$ 1 milhão, você não vai conseguir vender por esse valor, porque ele é um bem que está em inventário. Então, para você fazer a venda, quem pretende adquirir sabe que vai demorar um pouco, sabe que será necessário um alvará judicial. E com isso, você perde cerca de 20% do valor do bem só pelo fato dele estar no inventário. Então, além das despesas do inventário, você já tem essa despesa de 20% nessa perda da venda forçada. Mas não é só isso. Lembra que eu falei que o imóvel, o valor de mercado dele é de R$ 1 milhão, mas você adquiriu por 300 mil? O que acontece? Como você está fazendo a venda desse bem, existe uma coisa que é o ganho de capital.
O ganho de capital é a diferença entre o valor da venda de um bem com o valor de aquisição. Nesse caso, você tinha um imóvel de R$ 1 milhão. Você vendeu, no nosso exemplo, com essa perda de 20%, você vendeu por 800 mil. Só que teve aquisição por 300. Essa diferença de R$ 500 mil ela ainda será tributada pelo governo. Então, além das despesas do inventário, além dos 20% que você perdeu na venda do imóvel, você ainda vai ter uma despesa de 15% nessa diferença de 500 mil. Ou seja, o inventário é extremamente caro. Em decorrência de todos esses valores que você terá que gastar, você vai verificar que o que sobra para você é quase metade do valor do seu patrimônio. É por isso que sua família acaba sendo rebaixada de classe social. Vocês tinham um imóvel onde vocês moravam e de uma hora para outra, em decorrência do inventário, você não tem mais nem esse imóvel para morar. Imagina, de uma hora para outra, tudo aquilo que você batalhou a vida inteira para conseguir, você perde cerca de 50%, justamente para pagar as despesas do inventário. E com isso, seu filho não terá condições de morar numa residência semelhante à que morava. Não terá condições de morar no mesmo bairro. Terá que ir para outro lugar, já que o que sobrou é um valor muito baixo e que não consegue arcar com as despesas num local semelhante onde ele estava acostumado. Mas não precisa ser assim. Eu vou mostrar para você que há uma saída para você fugir desse problema. Você consegue fazer a transferência do seu patrimônio para os seus filhos, para os seus herdeiros, utilizando uma holding, seja através de um modelo simples ou de um sistema mais complexo, mas que irá acarretar numa saída na qual você não perderá metade do seu patrimônio. E como funciona esse sistema de holding? Normalmente, nós pegamos o seu patrimônio e transferimos ele para dentro de uma empresa. Isso pode ser feito utilizando uma ou mais empresas, dependendo do modelo a ser adotado. E com isso, nós passamos a utilizar regras de direito empresarial. E quais são as vantagens dessa utilização do direito empresarial? Com as regras do direito empresarial, nós conseguimos, por exemplo, manter o controle do patrimônio para você. Ainda que você faça toda a doação das cotas em vida, você tem o total controle da empresa, você tem o total controle da holding, para que você possa fazer o que você quiser com o seu patrimônio, sem depender da anuência dos seus filhos. Porém, ocorrendo algo com você, seus filhos já serão então proprietários da holding, com isso proprietários dos seus bens, sendo desnecessário o inventário. Você terá uma vantagem enorme em decorrência da utilização da holding. Cabe ressaltar que isso não é novo em nosso ordenamento jurídico. A holding ela já é permitida aqui no Brasil desde 1976, com a lei de SA. E o que acontece? Através dessa utilização, você consegue não só fazer a transferência do seu patrimônio para os seus filhos, mas você consegue também resguardar seu patrimônio para dentro da sua família. Independente do regime de casamento dos seus filhos, você consegue resguardar para que isso não seja dividido no caso de um divórcio, para que você não perca seu patrimônio no caso do óbito do seu filho. Então, existem inúmeras vantagens na utilização desse sistema. O que eu quero mostrar para você agora? Por que você faria uma holding familiar? Além de todas essas vantagens que eu passei para você sobre o controle, sobre conseguir manter o patrimônio dentro da família, há uma grande economia tributária. Então, vamos voltar para a planilha para que você possa verificar a comparação entre a utilização do inventário, assim como a utilização da holding. Se você reparar nessas planilhas, você vai verificar que nós estamos fazendo um comparativo entre as despesas de inventário e as despesas de uma holding familiar. Primeiramente, nós iremos falar de uma holding familiar modelo simples. O que é um modelo simples? Nós abrimos uma empresa, colocamos o patrimônio para dentro dessa empresa e fazemos a doação das cotas dessa empresa para os seus herdeiros. Então, quais são as vantagens? Primeiro, aquilo que eu comentei, como nós estamos utilizando regras de direito empresarial, você mantém todo o controle para você enquanto estiver vivo. Mas em relação às vantagens tributárias, vantagens econômicas, quando nós falamos de inventário, ele possui diversas despesas que você não tem na holding familiar. Então, existem inúmeras certidões que você precisa retirar no inventário que você não precisa para a holding familiar. As despesas que você teria no cartório para o inventário extrajudicial ou que você teria na justiça, no caso de inventário judicial, você não tem essas despesas numa holding, então você já tem uma economia aí. Os honorários advocatícios, onde no inventário você tem uma despesa de cerca de 7 a 12%, você também não tem na holding, então você já tem essa vantagem. Você pode verificar que a base de cálculo também para o imposto, no inventário você usa o valor de mercado. Na holding você consegue usar o valor do imposto de renda.
então você não tem que pagar um valor alto de imposto, você consegue pagar um valor um pouco inferior. E com isso você tem uma economia grande se você comparar esse modelo básico com o inventário. Mas como você pode verificar nessa planilha, ainda que as despesas através de uma holding familiar sejam menores do que a do inventário, ela ainda não é algo muito barato, ainda mais perto do seu patrimônio. Porém, utilizando a holding familiar, você consegue uma vantagem ainda maior do que essa apenas com o sistema básico, apenas com uma única empresa. Você pode montar um sistema de holding onde você tem a liberdade, utilizando regras de direito empresarial dentro da lei, e mexer até mesmo na base de cálculo do imposto. E desta forma, a despesa que você terá para transferir seu patrimônio para os seus herdeiros será ainda mais baixa do que essa que você tem nesse sistema simples de holding familiar, podendo ficar até mesmo 90% mais barato em relação ao inventário. Quanto maior for o valor do seu patrimônio, maior a economia que você conseguirá utilizando esse sistema. Agora que você já conseguiu verificar as vantagens de um sistema de holding familiar, a economia que você terá em relação ao inventário, você deve estar pensando, como eu faço então para conseguir utilizar desse sistema? E o primeiro passo é você conversar com um profissional qualificado para que seja analisada toda a sua situação patrimonial, assim como familiar. Nesse caso, será marcada uma reunião onde você irá passar todas essas informações, todas as características do seu patrimônio, de sua família, para que o profissional possa entender se no seu caso a melhor solução é um sistema de holding ou não. E na grande maioria dos casos, sim, essa é a melhor solução. Essa reunião é chamada de sessão de viabilidade, é onde nós iremos analisar todos os detalhes para então, posteriormente, passarmos um planejamento quais seriam as possibilidades que você pode utilizar. Após o estudo das características da sua família, as características do seu patrimônio, nós iremos então para o passo seguinte, caso você queira prosseguir, que é a elaboração de um croquis estrutural. O que é isso? Nós iremos pegar todas essas informações e nós faremos uma apresentação para você, demonstrando quais são as melhores opções para que você possa utilizar o sistema de holding. Nesse caso, iremos apresentar como ficaria a situação, quais seriam as despesas se você fizer essa transferência, seja pelo inventário, seja através de uma holding, sistema comum, uma única empresa, ou seja através de um sistema de holding mais avançado com 3 empresas, onde iremos então explicar quais são as vantagens e as características de cada sistema para que você possa decidir o que será feito. Após a apresentação desse croquis estrutural, onde você irá entender quais são as suas opções, então, havendo interesse em prosseguir, nós iremos para a implementação do sistema. E aí sim, a contratação da holding para livrar sua família de todo esse problema. Mas nesse caso, qual é o próximo passo que você tem que tomar? Esse próximo passo é clicar aqui embaixo, é preencher o formulário que nós temos aqui para que seja marcado então essa seção de viabilidade, esse primeiro passo que eu expliquei. Você preenche esse formulário, irá nos passar todas as suas informações para que nós possamos então marcar essa conversa, para entender sua situação, para que a gente possa então fazer esse diagnóstico buscando a melhor solução para evitar que você passe por esse problema. Então, clica aqui embaixo, preenche o formulário, será um prazer receber você para que a gente possa dar esse próximo passo, buscando assim livrar sua família desse problema.